Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. E cá estamos nós, em mais um relatório de dinâmica coletiva. Dessa vez da semana que vai do dia 6 ao dia 3 de abril de 2026. A consolidação depois da reinicialização. Palavras-chave dessa semana: recuperação da clareza, teste de viabilidade, validação de projetos e execução com método. Pega seu café, sua água ou chá e vem comigo atravessar esse ciclo com mais clareza, humor e presença, porque rir do caos continua sendo um ato de lucidez e rebeldia, né? Porque a gente vê o couro comendo e rir diante do caos é um tremendo ato de resistência. Como o humor é resistente em tempos de dificuldade, como esses tempos que a gente está vivendo, né? Que cada um vive seu inferno pessoal, a gente pega as nossas telas e consegue observar em tempo real como vivemos um processo intenso de reestruturação, né? A gente vê superpotências, a gente vê estruturas antigas ruindo bem diante dos nossos olhos e, em contrapartida, né, paralelamente, a gente também consegue observar a inovação tomando conta, movimentos mais focados no coletivo e menos no individualismo, né? Esse poder, essa dominação muito louca que ficou durante séculos na história humana, a gente finalmente está vendo esses movimentos caírem pelas próprias pernas. E assim, se você quiser saber mais sobre a dinâmica do mês de abril, o card está aqui. E lembra de ativar as notificações do canal para você não perder, porque os relatórios sempre acompanham o que está acontecendo na malha coletiva. Então vamos lá. Semana passada foi difícil, foi caótico, as semanas anteriores foram muito dolorosas, mas cá estamos nós, para uma semana que a configuração marca uma recuperação da clareza informacional depois de tanta névoa. O fluxo de dados ele volta a circular com mais precisão, tudo que estava travado, contrato, negociação, começa a andar e as decisões que estavam suspensas nessa semana entram em fase de execução. Mas atenção, a velocidade de processamento aumenta antes da capacidade de verificação. É uma semana de aceleração controlada. Quem avança sem dupla checagem gera inconsistência, que aparecerá nos próximos meses como retrabalho. O que foi gestado no vazio de março agora precisa ser testado contra a realidade. É aquele atrito, né? Visão versus realismo. Projetos lançados com entusiasmo nas últimas semanas, até mesmo porque as últimas semanas não pediam estreia, não pediam coisas novas, pediam para a gente olhar o que já estava sendo sustentado. Então, assim, quem lançou projetos entusiasmados nas últimas semanas agora entra naquela fase de prestação de conta. Não porque a engenharia, a orquestração cósmica é punitiva, é porque ela é lógica. Se você segue com coerência, você, obviamente, vai ter uma estrutura sólida e expandir dessa maneira. Expandir, por quê? Porque você construiu em pedra, não porque você construiu em areia. Quem escolheu nas últimas semanas focar na narrativa, construiu em areia. E essa semana é a hora de mostrar os resultados parciais. Então, a gente já consegue observar a colheita chegando. O campo coletivo ele não pede mais paciência, ele pede execução com método e é isso, acabou, sabe? Essa é uma semana para poucas ideias. É momento de agir com lastro, de agir com estrutura, porque quem agir de forma oposta a essa vai custar caro. Então, assim, quem demonstra capacidade de entrega ganha credibilidade. Quem ainda está na fase do discurso perde espaço rapidamente.
O foco dessa semana está na validação de projetos e na execução estratégica. Não se trata de começar mais coisas, trata-se de testar o que já foi começado e separar o que tem futuro do que tem só narrativa. O campo favorece quem consegue mostrar resultados parciais e desfavorece quem continua prometendo sem entregar. Na verdade, acho que já tá todo mundo cansado desses negócios de prometer sem entregar, né? É o que a gente mais vê. Então, a maturidade estratégica aqui, ela se expressa na capacidade de executar com precisão, enquanto mantém a disciplina de verificar cada passo antes de avançar. Então, é importante a gente ser metódico, é importante a gente ser precavido nessa semana. Eu sempre uso muito a gente descendo de ladeira pelo skate pegando uma pedrinha. Por quê? Porque há uns anos atrás eu desci uma ladeira de skate, peguei uma pedrinha ali no minhocão e me arrebentei toda. E aquilo se tornou uma lição muito grande para minha vida. Velocidade sem controle é desastre. E essa semana mostra isso com muita clareza. Agora a gente vai falar da dinâmica coletiva. Os efeitos práticos dessa configuração que a gente vive nessa semana, eles tendem a se manifestar da seguinte forma. Contratos e decisões travados desde fevereiro finalmente começam a ser executados. Projetos de inovação que não mostraram resultados mínimos até agora são descontinuados. Balanços e metas são revisados para baixo. Essa é uma semana de ajuste de expectativas. Lembra que semana passada a gente validou muito se há recursos, se eu internamente tenho condições de executar aquilo, ou se uma liderança de uma operação, de um negócio, tem estrutura para avançar. Então, essa é a semana que a gente ajusta as expectativas. Então, olha como, se a gente analisar os fluxos, as convergências, se a gente estudar a história do que tem de acontecer, se conta uma história repetida, uma história que ocorre ciclicamente. Por isso que eu escolhi compartilhar isso publicamente, porque parece que a humanidade esqueceu que quando a gente estuda o passado, a gente para de repetir os erros do futuro. Por isso que é importante a gente entender onde nossa individualidade, nossa pequeneza está em um campo coletivo muito maior do que nós mesmos. E esses relatórios, eles são feitos para quê? Para você, do outro lado, falar, poxa, eu tenho que organizar a minha vida, a minha rotina individual de uma maneira que ela seja mais fluida com o que está acontecendo de convergência, de movimentação coletiva. Porque todos nós estamos conectados, todos nós somos um, isso não é uma balela, isso é física, isso é ciência, isso é fato, isso é verídico. E, assim, não tem nada mais contagioso do que as nossas emoções. É as emoções que conectam a humanidade, transformam a gente em unidade. Por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo no coletivo para a gente organizar a nossa pequeneza individual elencada a algo maior do que a gente. Porque a vida, ela só é verdadeiramente abundante quando existe sentido na nossa vida, quando existe propósito. A abundância material é miserável e vazia se o nosso coração não bate em prol do propósito, e o nosso propósito individual conectado a algo muito maior do que nós mesmos. Mas retomando a dinâmica coletiva, vai haver uma tensão muito grande entre discurso e limite real. Tipo, nossa, eu tenho aqui uma visão transformadora, bacana. Ela bate com a realidade? Bate com o orçamento? Bate com os recursos disponíveis? Empreendimentos e projetos, eles entram nessa fase de estresse de caixa. Vazamento de informações, possibilidades de denúncia ganham força lá para quinta e até sábado. As instituições agora vão operar em um modo mais defensivo, evitando decisões mais unilaterais. A ideia é que se tenham decisões mais focadas em cooperação, não pensando apenas em si próprio. E vale ressaltar
que há também a possibilidade de algumas exposições públicas de informações que deveriam se manter sigilosas entre o dia 9 e o dia 12. Então, é bom a gente ter atenção, inclusive nesse período, não só com nossos dados vazados, revisar senha, revisar backup, mas também é importante, entre 9 e 12, a gente ter atenção com declarações, com informações, com conversas mal interpretadas. A gente precisa ter atenção. Aqui é conteúdo ao vivo, vida real. Se vocês estão ouvindo moto e avião, aqui não tem muita edição, aqui é algo documental, então bem-vindo à realidade prática. Sem edição, sem abafar som, porque a gente tem que. Eu acho que o mundo está muito carecido de conteúdos reais, né? Já está tudo muito sintético, já tem bastante gente fingindo que é feliz, já tem bastante gente fingindo que tem uma vida perfeita, e eu tô aqui, ó, mostrando minha rotina profana e sagrada na prática, com os ruídos que o mundo externo tem e que a gente precisa aprender a silenciar para a gente ouvir o nosso mundo interno, porque os nossos valores internos os nossos valores que devem de fato guiar a nossa vida estão dentro dos nossos interiores. Mas enfim, vamos ter atenção aí com o que a gente vai falar, para a gente não ser mal interpretado. Às vezes não é veio na cabeça, falou, é veio na cabeça, deixa eu dar uma dinamizada nessa informação, deixa eu dar uma lapidada, para depois eu poder passar. Porque o bom comunicador é uma pessoa que adapta o seu estilo de comunicação para a pessoa que está ali ouvindo, entendeu? Bom, o movimento predominante é de consolidação. O que tem viabilidade real avança, o que era só promessa é abandonado. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a atravessar os dias com mais clareza, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Os relatórios saem toda semana e sempre acompanham o ritmo da malha coletiva. Ah, Carol, mas você falou tudo aí da dinâmica coletiva e como é que isso vai funcionar na minha vida individual? No nível pessoal, esse cenário pode se traduzir como sensação de que a mente está mais clara do que nas últimas semanas, finalmente, né? Necessidade de revisar projetos pessoais e profissionais que foram iniciados lá em fevereiro, março. Cansaço por excesso de transição e recomeços nos últimos meses. Eu tô só a capa da gaita, tô só o bagaço da laranja, não estou aguentando mais, estou cansada, exaurida a ponto de o meu corpo físico sentir dores e pedir arrego. Então, assim, se você é do outro lado aí, seja lá onde você esteja, em qualquer lugar do mundo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga terráqueo. Você não está sozinho, tá todo mundo vivendo momentos de muita dor intensa, a ponto do corpo físico pedir arrego. Mas quem decidiu estar em um corpo biológico, nesse espaço-tempo, nesse trecho tão pequenininho da história humana, carrega consigo a força de um verdadeiro guerreiro. Porque nós estamos em um tempo muito intenso de transição. E nós estamos carregando a transição individual que reverbera como força coletiva. Então, assim, você é do outro lado, você não está sozinho. E se você chegou até aqui, é porque você é forte e consegue caminhar um pouco mais. Porque da mesma forma como eu já sinto o cheiro da terra nova, eu tenho certeza que se você se concentrar aí, você também já vai conseguir enxergar. E as próximas semanas já vão trazer aí uma colheita que a gente consegue pegar na mão. Tá difícil? Tenha fé. Siga firme. Siga firme porque eu tenho certeza que no seu coração a coragem e o medo brigam, mas é sempre a coragem que vence. Então, retomando, a gente vai ter mais vontade de agir, com receio de cometer alguns erros por impulso, o que é bom. O medo, ele é muito útil, porque o medo faz a gente dar uma analisada a mais. E às vezes é importante a gente revisar para dar o próximo passo. Existem passos que não é possível que a gente tenha uma pausa e revise, mas a gente está em um momento que a gente consegue ter essa pausa. Conflitos indiretos no ambiente de trabalho, ataque velado, fofoca, disputa de narrativa, aquele amiguinho narcisista egóico essa semana tende a dar mais trabalho, a querer mais atenção.
a criar mais conflito. E as pessoas que criam conflitos, elas criam conflitos porque elas estão em uma briga interna com elas mesmas. Não liga para os conflitos que estão jogando, que estão projetando em cima de você. Deixe que cada um lide com eles. Pessoas assim, elas caem pelas próprias pernas. A gente não precisa demandar a nossa energia, o nosso tempo para derrubar a gente assim. A gente tem que focar em trilhar a nossa própria rota, trilhar o nosso próprio caminho e assim, ignorar o máximo possível a densidade. Porque a gente está em tempos que o couro está comendo. A gente vive um tempo de dualidade, de extremidade, de extremos muito intensos. Então, é importante a gente se concentrar na gente mesmo e não em todo esse caos externo. Porque o caos externo tende a piorar, porque isso daí é a densidade caindo. São as energias velhas gritando porque elas não querem morrer. E a gente não pode se permitir ouvir esses gritos, porque a gente tem que focar no que a gente está vendo na nossa frente, no que o horizonte já nos mostra de positivo. É como se a gente estivesse caminhando para o verdadeiro oásis, para a terra prometida, para a nova vida. Todos nós estamos nesse fluxo. Então é importante a gente deixar a densidade gritar. Quando o medo tomar a gente, meu Deus, sentir tremer até os ossos, a gente respira fundo e a gente mantém a fé. A fé em Deus, ou seja lá como você chama do outro lado, Alá, grande arquiteto do universo, Zambi, não importa. Não importa, cada um tem sua configuração de fé. O importante é que a nossa fé leve a gente. Se a fé leva a gente, show, ela está funcionando. Então vamos focar nessa fé. E quando faltar a fé em Deus, ou seja lá no que for, porque às vezes é difícil, a gente vive situações delicadas, vamos ter fé na gente mesmo, na nossa força, na nossa própria potência, porque Deus também habita dentro de nós. Voltando, a gente vai ter nessa semana, a nível individual, uma necessidade de proteger as informações pessoais e profissionais. A intuição vai estar mais aguçada para perceber quem que está sendo sincero ou quem está só, sabe, vendendo aquele discurso, o velho discurso super lindo, maravilhoso e na prática é tudo uma derrota sem fim. Aqui o movimento é menos sobre quantidade de ação e mais sobre qualidade de execução. Melhor fazer uma coisa bem feita do que 3 pela metade. O que essa semana favorece? Execução de contratos, decisões que estavam travadas, assinatura de acordos com cláusulas e revisão periódica, otimização de fluxos de trabalho e recurso, revisão de segurança da informação e proteção de dados, backup, troca de senha. Essa é uma semana boa para ativar aquela autenticação de 2 fatores. Fechamento de ciclos pendentes de março, planejamento de curto prazo com metas realistas. Às vezes, menos é mais. Vê o que você consegue entregar pouco para você manter a consistência do que criar aquelas metas que você acha que você vai conseguir dar conta de tudo, vai fazer o máximo, e quando você vê na prática, você fica chateado, frustrado, porque você viu que você não entregou. Então é melhor a gente começar pequeno para ter constância. E o que essa semana desfavorece? Decisões reversíveis baseadas em informação não verificada, anúncios públicos sem validação interna completa, confrontos diretos e escalada de conflitos abertos. Essa semana, provavelmente, o couro come com relação à geopolítica, né? A gente já está vendo os amigos da casa sempre muito branca, o pessoal lá do Irã, vamos observar e, assim, no final sempre dá tudo certo. Expansão agressiva sem teste de viabilidade não é semana de impulso. Confiança em acordos verbais ou promessas informais, não. Pede assinatura, pede e-mail, pede contrato. Começar novos projetos antes de validar os que já estão em andamento. Então, quer começar algo novo? Show, beleza. O momento não está desfavorável, de fato, a você criar algo novo. Você pode criar algo novo, desde que você mantenha em andamento o que você já está fazendo. Então, é validar. Eu consigo mais essa demanda? Isso é realista. Se você falar, beleza, consigo, vai lá. No máximo pode acontecer você não conseguir e ter que recalcular a rota. Mas
mantenha o que já está andando, sabe? E o impulso de agora vai sem planejamento? Não, sem planejamento essa semana não vai. Quais são as sombras desse período? A densidade está mais ligada à tensão entre impulso e método. E isso pode se manifestar como pressa para executar, gerando erros que só aparecerão depois, vazamento de informações e de conversas privadas que podem ser expostas, frustração com promessa não cumprida por parceiros ou lideranças, retrabalho por decisões tomadas sem checagem dupla, sensação que todo mundo está agindo por impulso e que ninguém está pensando direito. Desgaste por tentar resolver conflitos de frente quando a estratégia mais eficiente seria nos bastidores. Essa não é uma semana de exposição de informação. Essa é uma semana que a gente guarda a informação para a gente, trabalha nos bastidores, trabalha no sigilo. Não é uma semana frágil. É uma semana que exige disciplina de verificação e paciência para não atirar antes de mirar. E você aí do outro lado? Como você está começando essa semana? Você está conseguindo executar com calma ou você está naquela ansiedade para compensar a sensação de tempo perdido? O conselho da orquestradora anciã. A mãe do tempo observa com paciência de quem já viu muitos ciclos de transição. O que for feito com pressa, agora voltará como erro depois. A velocidade não é problema. O problema é acelerar sem verificar. Lentidão proposital não é fraqueza, é método. Ela orienta: verifique 2 vezes antes de executar, documentar cada passo da decisão, proteger informações sensíveis como se fossem lastro. Quem respeita o teste de viabilidade entra no próximo ciclo com crédito. Quem tenta pular etapas carrega ruído para os próximos meses. Agora vamos à síntese da semana rápida. 6/4, segunda-feira. Reinicialização do fluxo de informação. Decisões ainda devem aguardar 24 horas para maior clareza. Evite assinaturas definitivas. 7/4, terça-feira. Clima de auditoria. Balanços e relatórios são examinados com rigor. Organização interna é a prioridade. 8/4, quarta-feira. Limpeza de processos. O que não foi concluído até agora precisa ser abandonado ou finalizado com urgência. 9/4, quinta-feira. Risco de vazamentos e exposição de informações sigilosas. Proteja dados e evite conversas sensíveis por meios não seguros. Dia 10/4, sexta-feira. Informação desencontrada. Verifique fontes antes de replicar ou tomar decisões baseadas em notícias. 11/4, sábado. Clima de inovação controlada. Ideias novas são bem-vindas, mas passam por filtro de viabilidade antes de qualquer ação. 12/4, domingo. Tensão entre discurso e execução. Observe quem está entrando e quem está entregando e quem só está prometendo. Nossa, domingo é o dia que máscaras caem. Terça, 13/4, segunda-feira. Clareza total restabelecida. Ponto de virada para decisões estratégicas. Avance com método. Para você aí do outro lado, tá dose demais viver no piloto automático? Você quer receber orientações diárias para navegar o cotidiano com mais consciência. E ainda desviar das cobras e antas pelo caminho, porque elas sempre têm, sempre elas aparecem. Na fraternidade, você encontra direcionamento diário, suporte real e um grupo, um espaço que realmente escolhe caminhar junto. Se você quer saber mais sobre como se tornar membro da fraternidade e ter acesso a informações muito mais detalhadas em tempo real, do que eu coloco aqui aberto no canal, porque eu acho que a informação ela deve ser pública, ela deve ser disponível para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, para escutar. Então, assim, se você é a pessoa que tem olhos para ver e ouvidos para escutar, o link para você entender melhor da fraternidade
e se tornar um membro, tá aqui na descrição, na legenda do vídeo. E para fechar, essa semana não é sobre começar, é sobre validar o que já foi começado. Não testa entusiasmo, testa capacidade de entrega. Quem acelera sem método agora carrega inconsistência para os próximos meses. E quem sustenta a execução com verificação entra no próximo ciclo com vantagem real. O poder aqui não está na velocidade, está na qualidade do que se consegue executar e documentar. Bom, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Se esse vídeo te trouxe clareza, compartilha. O mundo tá complicado, tá acelerado demais. E às vezes esse envio pode ser o sinal que a pessoa tanto estava pedindo e finalmente recebeu. Bom, é isso. Até semana que vem. Canalizado por Carolina Giacomo.